Meu querido irmão, minha querida irmã, feche os seus olhos por um instante. Pense na sua jornada até aqui, na sua busca, naquela sensação que talvez você já tenha sentido de que falta algo. Você leu a palavra, você cantou os hinos, você buscou se aproximar de Deus, mas ainda assim há momentos de vazio, aquele sentimento de estar navegando sozinho em um mar tempestuoso. Você tenta, com todas as suas forças, ser a pessoa que Deus o chamou para ser. Mas a sua força humana, ela se esgota. O que é essa busca constante por mais, por algo que preencha o que as suas mãos não conseguem tocar? Essa sensação tem um nome. É o eco da nossa alma, clamando pelo seu Criador. É o chamado por uma conexão que vai além das nossas palavras, das nossas emoções e da nossa lógica. É o chamado pelo sopro de vida, pelo Consolador que Jesus prometeu. A história que vamos contar hoje não é apenas sobre um conceito teológico. É sobre a sua esperança. É sobre o poder que te transforma, a sabedoria que te guia e a paz que te acalma. É sobre o Espírito Santo. Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e então oraremos juntos. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, a Bíblia nos diz: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Este versículo marca um dos momentos mais importantes da história. É quando Pedro, cheio da ousadia do Espírito Santo, se levanta diante de uma multidão e entrega uma verdade capaz de mudar vidas. Uma verdade que nos diz que existe um caminho para sermos perdoados, para sermos feitos novos e para recebermos uma ajuda divina. E tudo isso começa com o arrependimento. Arrepender-se significa mudar de direção. É mais do que apenas sentir remorso. É mais do que apenas sentir tristeza por um erro que você cometeu. O arrependimento é a atitude de reconhecer que o caminho que você estava seguindo, o seu próprio caminho, o seu próprio entendimento, leva à morte, à dor e à separação de Deus. E a partir desse reconhecimento, você conscientemente escolhe o caminho da vida, o caminho que Cristo oferece. Quando você se arrepende, você está dizendo: Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito. Eu não quero mais seguir a minha vontade. Eu quero viver do teu jeito. É uma entrega de orgulho, é uma renúncia à autossuficiência e um passo de fé em direção à misericórdia de Deus. Então vem o batismo. Ele não é apenas um ritual. Ele é um símbolo vivo. Ele simboliza a sua morte para a sua velha vida e o seu renascimento com Cristo. Quando você é imerso na água, você está declarando ao mundo que a sua vida antiga, com todas as suas mágoas, erros e pecados, está sendo sepultada. E quando você se levanta, você está testemunhando a sua nova vida, limpa e restaurada. Este é um testemunho poderoso da transformação que acontece no coração de uma pessoa que foi tocada pelo amor de Jesus. E então vem a promessa extraordinária: e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus não nos perdoa apenas e nos deixa seguir o nosso caminho sozinhos. Ele nos dá a si mesmo. Ele se entrega. O Espírito Santo não é um bônus opcional para os cristãos avançados ou para um grupo seleto de pessoas. Ele é a promessa, o dom prometido para cada homem e mulher que crê. Ele é a presença pessoal de Deus habitando dentro de você. Então eu te encorajo hoje.
Abra o seu coração. Renda a sua vontade. Convide e acolha o Espírito Santo em cada parte da sua vida. Ele não força a entrada. Ele vem aonde é desejado. Ele se move onde é honrado. Quando você o recebe, você está recebendo uma conexão com a força divina, com a sabedoria divina e com o conforto divino. A Bíblia nos diz em João, capítulo 14, versículo 26, que Jesus disse: "Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." O que isso significa para você? Significa que você não precisa mais navegar pela vida sozinho ou sozinha. O Espírito Santo se torna o seu conselheiro, o seu guia, o seu professor interior. Ele dá vida à palavra de Deus em seu coração. Ele te dá uma visão e um entendimento que a sua razão humana não consegue alcançar. Ele te guia nas decisões. Ele te convence do pecado quando você começa a se desviar do caminho. Ele te conforta quando o seu coração está partido. Ele te fortalece quando você se sente fraco. E aí, no entanto, ele é gentil. O Espírito Santo nunca invade. Ele não é barulhento ou agressivo. Ele não manipula. Ele espera para ser convidado. É por isso que a Bíblia nos alerta em Efésios, capítulo 4, versículo 30. "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Entristecer o Espírito Santo significa afastá-lo, ignorar a sua voz, viver de uma maneira que desonra a sua presença. Quando tratamos o pecado com casualidade, quando seguramos a amargura em nossos corações, quando vivemos vidas duplas, nós embotamos a nossa sensibilidade à sua voz, ao seu sussurro. Mas quando o convidamos para entrar, tudo começa a mudar. Ele se torna o ajudador que Jesus prometeu. Esse é o mesmo ajudador ao qual Jesus se referiu quando disse em João capítulo 16, versículo 7: "Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei." Pense sobre isso. O próprio Jesus disse que era melhor para ele ir, para que o Espírito Santo pudesse vir. É assim que o papel do Espírito é vital na sua vida, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo te aproxima do Pai. Ele te ajuda a conhecer Jesus, a caminhar com Ele, a ouvi-lo, a se apaixonar por Ele cada dia mais profundamente. Ele traz a intimidade à sua fé. Ele traz poder às suas orações. Ele te ajuda a viver não pelo seu esforço humano, mas pela graça de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você é marcado como propriedade de Deus. Você carrega o selo dele, a sua assinatura. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14: "Nele, quando ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória." Este selo não é apenas um rótulo, é uma marcação espiritual de posse. Você pertence a Jesus. Você é identificado no reino espiritual como um filho ou uma filha do Deus Altíssimo. Mas lembre-se, mais uma vez, o Espírito não se impõe. Ele deve ser convidado e ele deve ser bem-vindo todos os dias. Todos os dias renda-se novamente. Todos os dias peça a Ele para te encher com uma nova unção. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito." Na língua original, essa frase implica um enchimento contínuo, não apenas uma vez, mas uma e outra vez. É um processo. E à medida que você se mantém rendido, o Espírito Santo começará a moldar a sua vida de maneiras notáveis. Ele te ensinará a confiar mais em Deus do que em suas emoções. Ele te ajudará a enxergar além das suas circunstâncias.
Ele transformará a maneira como você pensa, como você fala e como você ama. Com a ajuda do Espírito Santo, você começa a se afastar da dependência da sua própria força humana e, em vez disso, você caminha em dependência divina. Você para de se apoiar no seu próprio entendimento e começa a se firmar na sabedoria de Deus. Você para de tentar controlar tudo e começa a confiar naquele que sustenta todas as coisas. De repente, a oração se torna mais do que apenas palavras. A leitura da Bíblia se torna mais do que apenas um texto. A adoração se torna mais do que apenas música. Isso é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu consolador. Ele é o seu intercessor. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por interceder por mim. Quando eu choro lágrimas silenciosas à noite, tu me entendes. Quando eu não sei como articular a dor na minha alma, tu levas a minha dor ao Pai. Tu trazes o conforto que nenhuma palavra humana pode dar. Tu és o meu professor. Tu abres os meus olhos para a verdade da palavra de Deus. Sem ti, a Bíblia é apenas tinta no papel, mas contigo ela se torna pão vivo. Ensina-me a meditar na palavra, ajuda-me a guardá-la em meu coração. Não permita que ela apenas passe pelos meus olhos, mas que ela transforme a minha vida. Guia-me enquanto eu leio, fala comigo através das páginas. Ilumina o meu entendimento para que eu não apenas saiba a verdade, mas viva-a. Espírito Santo, desenvolva o meu caráter. Refina-me, molda-me, remove de mim tudo o que não se parece com Jesus. Eu quero caminhar em amor, em humildade, em pureza e em poder. Quero ser lento para falar, rápido para ouvir, rico em misericórdia e transbordante de graça. Torna-me mais parecido com Cristo em todos os sentidos. Quando eu sentir a tentação de desistir, lembra-me da vitória que já é minha em Jesus. Quando eu estiver fraco, seja a minha força. Quando eu estiver cansado, renova a minha esperança. Quando eu começar a duvidar, lembra-me de quem eu sou. Selado, escolhido, redimido e cheio do Espírito do Deus vivo. Meu amado, minha amada, depois de tudo o que vimos, eu quero te fazer um convite. Não é um convite para o canal, nem para a nossa próxima mensagem. É um convite para um encontro. Um encontro entre você e o Pai. Por um instante, feche os seus olhos, respire fundo e se coloque na presença de Deus. Agora, com o coração aberto e cheio de fé, vamos juntos, com nossos pensamentos elevados a Deus, a uma só voz, fazer esta oração. Pai amado, como posso eu te agradecer o suficiente por um dom tão sagrado e que nos dá a vida? Tu não me deixaste órfão. Tu não me abandonaste para que eu tentasse descobrir tudo sozinho. Em vez disso, tu fizeste a tua morada dentro de mim. Tu me revestiste de poder do alto, tu me marcaste como teu. Então, neste momento, Pai, eu me humilho diante de ti. Eu dobro o meu coração. Eu acalmo toda a distração e eu convido o Espírito Santo a habitar profundamente em minha vida. Espírito Santo, tu és bem-vindo em cada parte de mim. Vem e faça a tua vontade.
Eu não quero viver da unção de ontem. Eu preciso de um novo toque teu hoje. Um novo derramamento, um despertar mais profundo em minha alma. Sopra uma nova vida em cada lugar árido e cansado dentro de mim. Avivamento, Espírito Santo. Acende o fogo do meu primeiro amor novamente. Agita o meu espírito com santa paixão. Renova a minha fome pelas coisas de Deus. Senhor, não há nada neste mundo que possa se comparar à segurança e à paz que eu sinto quando sei que o Teu Espírito habita em mim. Todos os outros confortos são temporários, mas a Tua presença traz uma segurança duradoura que ancora a minha alma. Espírito Santo, eu quero realmente conhecer Jesus. Eu quero caminhar com Ele, falar com Ele e viver em constante comunhão com Ele. Ensina-me a ouvir a sua voz, a sentir a sua direção, a seguir os seus passos. Leva-me a uma intimidade mais profunda com o Senhor, porque é somente quando eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus que eu posso me manter firme neste mundo. Então aqui estou eu, Senhor. Eu te dou as boas-vindas, Espírito Santo. Eu me rendo por completo. Eu não quero ser guiado pelas minhas emoções. Eu não quero ser conduzido pela minha carne. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu quero caminhar em sintonia contigo. A Tua palavra diz em João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, eu não posso realmente te adorar sem o Teu Espírito. Eu não posso oferecer uma adoração genuína a menos que Tu me ajudes. Eu posso cantar canções, eu posso dizer palavras, mas se o Espírito Santo não estiver envolvido, tudo permanece vazio. Então enche-me, Espírito Santo. Que a minha adoração seja real, pura e agradável a Deus. Sem Ti, Espírito Santo, eu não posso resistir ao diabo. Eu sou fraco sozinho. Eu preciso do Teu poder para vencer. Eu preciso da Tua presença para guardar os meus pensamentos, o meu coração e os meus passos. Eu te peço por um derramamento do Teu Espírito hoje, Senhor. Derrama a Tua força, o Teu discernimento, a Tua sabedoria e o Teu fogo. Enche-me até que todo medo seja consumido, toda mentira seja exposta e toda a fortaleza seja desfeita. Eu te agradeço por Tua paciência comigo. Obrigado, Espírito Santo, por esperar, mesmo quando eu me distraí, mesmo quando eu te ignorei. A Tua palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que as palavras não podem expressar. E aquele que sonda os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por intercederes por mim. Quando eu choro lágrimas silenciosas à noite, Tu compreendes. Quando eu não sei como articular a dor na minha alma, Tu levas a minha dor ao Pai. Tu trazes o conforto que nenhuma palavra humana pode proporcionar. Tu és também o meu professor. Tu abres os meus olhos para a verdade das Escrituras. Sem Ti, a Bíblia é apenas tinta no papel. Mas contigo, ela se torna pão vivo. Ensina-me a meditar na palavra. Ajuda-me a guardá-la em meu coração. Não permitas que ela apenas passe pelos meus olhos, mas que ela transforme a minha vida. Guia-me enquanto eu leio. Fala comigo através das páginas. Ilumina o meu entendimento para que eu não apenas conheça a verdade, mas a viva. Espírito Santo, desenvolva o meu caráter. Refina-me, molda-me. Remove qualquer coisa em mim que não se pareça com Jesus. Eu quero caminhar em amor, em humildade, em pureza e em poder. Eu quero ser lento para falar, rápido para ouvir, rico em misericórdia e transbordante de graça. Torna-me mais parecido com Cristo em todos os sentidos.
Quando eu sentir a tentação de desistir, lembra-me da vitória que já é minha em Jesus. Quando eu estiver fraco, seja a minha força. Quando eu estiver cansado, renova a minha esperança. Quando eu começar a duvidar, lembra-me de quem eu sou. Selado, escolhido, redimido e cheio do Espírito do Deus vivo. Então enche-me, Espírito Santo, que a minha adoração seja real, pura e agradável a Deus. Sem ti, Espírito Santo, eu não posso resistir ao diabo. Eu sou fraco sozinho. Eu preciso do teu poder para vencer. Eu preciso da tua presença para guardar os meus pensamentos, o meu coração e os meus passos. Obrigado, Senhor Jesus, por tornares possível para mim ser cheio do Espírito. Obrigado, Pai, por rasgar o véu. Espírito Santo, eu não quero me apressar à tua frente e eu não quero ficar para trás. Ensina-me a caminhar em sintonia contigo. Ensina-me a viver a cada momento com a consciência da tua presença. Guia cada palavra minha, cada decisão minha, cada reação minha. Que a minha vida seja uma morada para a tua glória. Obrigado, Jesus, por um presente tão maravilhoso e precioso. No poderoso e lindo nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração e te deu esperança, saiba que essa jornada de fé não acaba aqui. A Aliança de Amor e Fé é o seu lar, a sua comunidade, o lugar onde a sua alma encontra a paz e a palavra de Deus te dá a sabedoria para viver uma vida de propósito. Seja parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal agora. Ative as notificações para que você não perca nenhuma mensagem que pode transformar a sua vida. Deixe o seu like neste vídeo se ele te encorajou de alguma forma. E mais importante, para que o YouTube possa mostrar essa mensagem para mais pessoas que precisam de esperança. E como um ato de fé e libertação, escreva nos comentários a palavra bem-vindo. Use o Espírito Santo como guia para a sua nova jornada. Obrigado por caminhar conosco e que Deus te abençoe abundantemente. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo. E eu estarei aqui na próxima mensagem para te guiar em mais uma jornada de fé e amor.